A gente já pensou mais ou menos que seja o convencional ou os eletrônicos, você vai entender o que eu tô falando. A gente sabe que fumar faz mal. E isso não é novidade para ninguém. Mas você sabia que depois de quase 20 anos em queda, olha isso, eu fiquei assustadíssima, o número de fumantes voltou a subir no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o aumento mais expressivo está entre as mulheres, Gui. Pois é, né, Abi? Tem chamado a atenção essas estatísticas, esses números, quando a gente olha para as mulheres, para os jovens, né, que estão nessa febre dos cigarros eletrônicos, e como no último dia 31 de maio a gente celebrou o Dia Mundial Sem Tabaco, data que foi criada pela ONU em 1987, justamente com o objetivo de alertar e proteger a população. A gente vai abordar esse assunto aqui no programa, viu? Desde lá de trás, o tabagismo é um dos maiores desafios de saúde pública e econômica aqui no nosso país, Abi. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar sobre tabagismo e quem vai ajudar a gente a entender é a pneumologista doutora Larissa Cal. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda aqui à nossa casa, viu? Que bom que você está aqui conosco, porque a gente vê que é um assunto que falamos há muito tempo, né, Abi? Sempre, né? É um problema muito grande para a saúde, mas que, de repente, de uns anos para cá, a gente só vê isso, a estatística crescendo, crescendo, crescendo. Você já tinha acesso a esses dados? Já tinha essa mesma percepção? Nós, pneumologistas, temos cada vez mais preocupação com o tabagismo, com as novas formas do uso do tabaco, né? Os dispositivos eletrônicos de fumar, os DEFs, os cigarros eletrônicos, que estão cada vez mais presentes, principalmente no mundo dos jovens, dos adolescentes. Estima-se que cerca de 13% dos adolescentes, 13 a 15 anos, já experimentaram um cigarro eletrônico. Isso é absurdo, Veja, né? entre os 16 e 17 anos, até 22% já experimentaram ou fazem uso do dispositivo. Então, virou uma coisa muito moda, atrativo, eles são moderninhos, né? São fáceis de carregar, então não geram aquela grande fumaça que o cigarro convencional realmente traz, né? E o cheiro diferente, eles têm aromatizantes. Isso aí parece mais agradável, né? Mais agradável. Que não está fazendo mal, né? Acho que a sensação é essa, né? Isso não faz mal, né? Tem um cheiro bom, tem um sabor agradável, isso não vai me fazer mal. Então, a gente sabe que essa forma nova de entregar a nicotina, ela é muito agressiva, ela é muito rápida, né? O aquecimento da nicotina rapidamente chega ao cérebro mais rápido do que o cigarro convencional. Nossa, então, gera mais dependência porque é um prazer mais rápido. Uhum. Então, os jovens estão fumando, as mulheres, as pessoas no trabalho. Você acha que isso é um pouco da nossa sociedade ansiosa, doutora? Que de repente está voltando a vícios, né? Para ter alguma coisa para se apegar? Por causa da sociedade ser extremamente ansiosa? A ansiedade, né? As preocupações, as pessoas querem um amuleto, querem uma forma de gerar um prazer rápido. Então, o cigarro e as outras formas de tabaco, narguilé, né? As pessoas têm aí um costume de ir em bares, reuniões familiares e acham que não são nocivos e são extremamente nocivos para a nossa saúde. Quais são as principais doenças causadas pelo cigarro? Pelo cigarro e pelos cigarros eletrônicos, narguilés, a gente sabe que a dependência, principalmente da nicotina, né? Doenças como doenças cardiovasculares, AVC, infarto, doenças como cânceres, a gente tem câncer de boca, laringe, pulmão, partes do abdômen, a gente lembra aí da bexiga, que é um grande órgão acometido, pâncreas, intestino, são muitos cânceres. A gente sabe que 1 em cada 2 fumantes vão morrer por uma causa relacionada ao tabaco, ao cigarro. Então, é muito grave. Isso é complicado porque as pessoas sabem disso. A gente sabe que é um vício, que é difícil, né? A pessoa, de repente, conseguir parar de fumar, que geralmente é algo que é feito com o tempo. Mas é possível, depois de fazer essa escolha pela vida, do pulmão voltar ao normal, doutora? Como que funciona esse tipo de tratamento? Sim, vale muito a pena, quanto antes, né? Começar a pensar e também fazer um tratamento, acompanhar com o especialista. A gente sabe que tem aí um benefício imediato e tardio. Em 20 minutos a circulação melhora, a oxigenação melhora, em poucos dias diminui aí a ansiedade,
né? O risco de doenças cardiovasculares ao longo dos anos pode até se igualar a uma pessoa que nunca fumou em 10 anos. Olha que interessante. Diminuição do risco em 50% de risco de câncer de pulmão. Aí a gente sabe que os cânceres mais agressivos são relacionados ao tabagismo. Mas se parar de fumar, esse risco pode diminuir, sim. Doenças relacionadas ao tabagismo, como o DPLC, se a pessoa para de fumar, a doença estabiliza, o enfisema para de progredir. Isso é muito importante. A capacidade pulmonar aumenta em poucos meses. Doutora, eu estava pensando aqui nesse aumento ainda que a gente estava repercutindo no começo do programa, né, Abi? Tem já alguns anos que o Brasil, seguindo o exemplo de tantos outros países, já não permite mais a publicidade de produtos que causam essa dependência. Eles não estão mais na televisão, eles não estão mais em times de futebol, tem toda uma regulamentação que proíbe isso. Inclusive, quando a gente fala do cigarro convencional, ele tem a propaganda contrária, né, para as pessoas não fumarem. Uhum. O que despertou? Qual que é a brecha que isso encontrou para entrar principalmente nas novas gerações, que precisam de algum tipo de publicidade para conhecer o produto? Então, Guilherme, a gente sabe que esses dispositivos, eles não são regulamentados. Então, eles não vêm com um rótulo dizendo, pode causar câncer, pode causar dependência. Existe um mundo paralelo que vende, infelizmente, esses produtos. Narguilé, né, a gente vê que as lojas vendem e não tem nenhuma informação quanto a isso. 1 hora de uso de narguilé corresponde a 100 cigarros. Se um maço tem 20 cigarros, são aí 5 maços. E tem famílias que ficam um dia inteiro, né, uma festa inteira, e isso vira até um meio de comemoração, né, de confraternização. E é muito sério. E quem não fuma também acaba, né, ficando doente. Isso também acontece. Sim, as famílias que têm tabagistas, que têm pessoas que fumam, a gente sabe que as crianças têm maior risco de ter doenças como asma, pioram as doenças respiratórias da família. As partículas do cigarro, né, da queima do cigarro, fica no ar por 6 meses, mesmo tirando o ambiente aí da fumaça. Os resíduos, as nanopartículas, a gente tem tanto medo hoje das partículas de plástico no ambiente e a gente esquece que, né, o cigarro eletrônico, então, que ele entrega muitas substâncias que depois que são inaladas, viram substâncias tóxicas, são metais pesados que a gente inala e isso fica no ambiente, com certeza. Olha só, então é uma atenção para a família toda, para todo mundo que está à volta, né, Abi? Exatamente. A gente também tem agora, para entrar no nosso bate-papo, a consultora da Fundação do Câncer, Milena, que está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Milena, boa tarde, viu? Seja bem-vinda aqui a essa nossa conversa, esse nosso espaço, né, Abi? E, Milena, eu queria saber da experiência de vocês. Como que chegam para vocês esses casos e que contribuição você pode trazer justamente para a gente ajudar quem está em casa a entender a dimensão desse problema? O que causa um cigarro, o vício no tabaco na vida de uma pessoa? Sim, é um prazer estar falando sobre esse assunto aqui, porque é um assunto que está em voga agora, está em alta, e que a gente precisa falar mesmo. Vocês estão falando dos casos, e o que nos preocupa, né, na Fundação do Câncer, porque tem muitos casos de jovens, né, entre 18 e 24 anos, usando esses dispositivos. Né? A gente estava falando do tabagismo, que também está incluindo o cigarro convencional, mas uma preocupação atual são os vapes, né, os chamados cigarros eletrônicos. E uma preocupação nossa, e que a gente tem feito através das nossas campanhas, né, especialmente o movimento Vape Off, que está fazendo um ano, é conversar com esses jovens através das redes sociais, fazer campanhas, falar na linguagem do jovem, né? Porque eles são pegos pela indústria por conta dos sabores atrativos, né? Porque o formato desses dispositivos novos, ele é chamativo, ele dá vontade de experimentar. Então, a grande preocupação para a gente na Fundação é esse contexto da indústria novo, né? Desse contexto de fumantes novos, porque eles caem nessa ideia de que são dispositivos que ajudam a parar de fumar. O que a gente vê é o inverso, né? Pessoas que nunca pensaram em fumar, nunca tinham fumado, estão usando esses dispositivos e fazendo uso dual, ou seja, com cigarro convencional também. Então, isso é uma demanda, inclusive a gente tem recebido muita demanda de empresas
pedindo palestras, pedindo orientação, né? Até para os pais desses usuários, porque tem sido uma realidade bem triste, né? Apesar do Brasil, como a gente tem ouvido aí na entrevista, o Brasil é uma referência no controle do tabaco, né? A gente tem dados muito menores do que outros países, mas isso está preocupando a gente também, de fato, né? Até por conta desses novos dados aí preliminares do Vigitel que saíram semana passada. Você acha, Milena, que falta ainda um pouco mais de estrutura, de campanhas, consciência do poder público, por exemplo, para ficar mais em cima desse tipo, né, de produto como o vape, por exemplo, agora que é o que a gente mais tem visto? Olha, eu acho até que o poder público ele tem feito ações muito importantes, né? Como eu falei, a gente é uma referência nesse assunto de queda de tabagismo e tal. É claro que quanto mais ações de conscientização, né, quanto mais propagandas a gente tiver, melhor. Mas a gente consegue ver muitas organizações também, não só governos, muitas organizações ONGs fazendo esse trabalho, a CT Promoção da Saúde, a Fundação do Câncer, né, que tem um papel importante nisso, e, de fato, esse trabalho é importante, né? A gente avisar, por exemplo, que o SUS tem um tratamento gratuito para o tabagismo, muitos usuários não sabem desse tratamento. Por exemplo, o número 136 do Ministério da Saúde, que a pessoa pode ligar, ter orientação sobre tabagismo, né, sobre prevenção. Então, sem dúvida, sempre que a gente puder fazer mais ações, né, educativas nas escolas, é sempre bem-vindo, é sempre bem-vindo. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Obrigada por viver a tarde com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Pela participação, uma boa tarde para você. Seja sempre bem-vinda aqui ao Viva a Tarde. E que bom, né, Abby, a gente poder mostrar também essa preocupação e um trabalho como o da Fundação, sim, que está justamente atenta, né, a esse problema e como oferecer suporte para essas pessoas. E por falar em suporte, doutora, como que a família pode, de repente, ajudar essa pessoa que tem o vício, né, no tabaco, por exemplo, em casa, para que ela comece um tratamento, para que esse tratamento tenha sucesso? Como é possível ajudar? Pensando sempre em falar sobre os benefícios, né? Olha, vai diminuir o risco de você ter uma doença grave do coração, de ter um derrame, um AVC, a sua qualidade de vida vai melhorar, né? As pessoas começam a ter doenças dos vasos, e isso vai diminuir, vai estabilizar, o seu fôlego vai aumentar. Vamos lá, né? Vamos procurar uma ajuda. O SUS, como a doutora falou, tem disponível aí tratamento de reposição de nicotina, psicológico, né? Avaliação aí de acompanhamento de grupos de tabagismo. Os grupos são muito importantes para as pessoas compartilharem as angústias, os gatilhos que levam elas a fumarem. Porque as pessoas falam assim, eu sempre quando vou na varanda, em tal horário, eu tenho vontade de fumar porque vem aquele pensamento, ou entre uma tarefa e outra em casa ou no trabalho, eu paro para fumar porque eu estou estressado. Mudar essa rotina é muito importante, entender os gatilhos, falar assim, olha, se eu esperar um pouquinho, essa vontade vai parar, eu vou conseguir vencer esses minutos, 3, 5 minutos, que a fissura vem mais forte, e vou trocar meu hábito, vou fazer uma caminhada, vou tomar mais água, né? Vou pegar alguma outra coisa, eu vi que estavam ensinando hoje sobre crochê, né? Artesanato, mudar o hábito, tirar esse vínculo de dependência, né, física, que não é só dependência química da nicotina, existe uma dependência de ter um amuleto na mão, de ter alguma coisa para recorrer. Muito obrigada, viu, doutora? É bem isso mesmo, né? Acho que a gente está numa sociedade, a gente fala que a nossa saúde mental, ela tem atrapalhado todo esse combo, né? E a gente sabe que existem os gatilhos, que às vezes a procura por esse vício é realmente o estresse, enfim. A gente não está bem emocionalmente, então que a gente comece a se olhar e se autoconhecer, que eu tenho certeza que a nossa saúde vai melhorar como um todo, viu? Quem né? começa essa mudança de saúde sempre dá testemunho de que, olha, valeu a pena, minha qualidade de vida aumentou, minha disposição aumentou, então você que está passando por isso, né, não desista, né, tenha força para superar esse vício e você que conhece alguém em casa, ajude essa pessoa. Doutora, obrigado, viu? Obrigada, boa tarde, obrigado pela participação com a gente. Quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, pode te encontrar no Instagram, né, @larissacal.pneumoimuno, isso mesmo? Isso. Então, tá. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. Mais uma vez, viu? Seja sempre bem-vinda aqui.